E às vezes a gente quer que os filhos peçam perdão. E nós, pais, estamos pedindo? também, né? Estamos Como é? pedindo. E a gente, como pai, a gente está ensinando eles, porque amanhã eles vão ser pais. Exatamente. Hoje os meus 3 filhos já são pais. E amanhã o meu outro filho vai ser pai também. E quantas vezes eu tive que pedir perdão para ele por causa de alguma coisa que eu falhei? Então, Né? Então ele já aprendeu isso. Eu tenho certeza que isso vai levar para a vida dele. Não vai ser né? desafiador para ele olhar para o filho dele e falar: me perdoe, eu te amo. Vai ser sincero. Exato. E sincero, não é? Realmente, para quem passou por dificuldades, né? Feridas que marcaram, dizer eu te amo. Eu também tinha essa questão. O me perdoe ainda é muito difícil para mim. Confesso, mas o eu te amo eu já consigo falar com mais tranquilidade e ser normal, assim, porque a minha mãe sempre foi uma mãe excelente, meu pai, a gente teve lá as nossas questões, mas minha mãe nunca falou eu te amo. Isso dói, né? Nunca Faz falou. falta, não? E eu falo o tempo todo pros meus filhos, e é muito normal. Ai, boa aula, filho, mamãe te ama. É natural, É né? natural. É um e sentimento aí eu muito vejo bom, que às vezes né? ela fica olhando assim, e agora, depois de um tempo que ela começou a falar, vovó te ama, viu? Né? Mas ela não foi uma mãe que ela conseguia falar. Não recebeu isso, com certeza. Sim. Não, ela foi uma excelente mãe, não tenho o que falar, assim. Sempre foi uma mãe presente, amorosa, carinhosa. Tenho muitas memórias boas com a minha mãe. Mas o eu te amo não saía. Eu aprendi E o me a ouvir perdoe isso na igreja. É. A igreja me ensinou a dizer eu te amo, de ouvir do pastor, olhar pra mim e falar eu amo você, sem você entender que é amor de homem pra mulher. Sim. Exato. Sim. Sabe? É o amor de irmão, Cristo. É amor de Cristo, de chegar uma irmã do nada, te dar um abraço e falar, eu amo você. E você, antes eu ficava assim, ó. Me abraçar, você fez, eita, coisa louca. A Leia fez isso comigo. A Leia fez isso Eu mandei comigo. pra ela, eu falei, eu amo você. Os pessoas falou, eu falei, nossa, Senhor, como eu gosto dela, né? Sim. Aí falou, o Senhor, declara que você ama ela. Eu tinha foi muita assim. dificuldade. E foi uma mensagem que veio no momento que eu tava. Foi um momento desafiador. E eu falei, ai, Senhor, amém. Foi acolhedor. né? Sim, foi acolhedor, sim. Eu falei, amém, eu também te amo muito, minha amiga. E é sobre isso, é você conseguir. Se fosse antes, eu ia falar, meu Deus, e agora o que eu vou responder pra ele? Pra você também. Pra você também. Mas não, é recíproco. Ou então você fala assim, a pessoa fala pra você, eu te amo. Você fala, eu também. Você também se ama, né? Mas não, hoje pra mim é muito natural dizer que ama também. E, enfim, quando a gente foi casar, eu e o Léo, a gente casou, a gente morava junto. E esse ano a gente resolveu fazer tudo certinho. Então a gente se batizou, casou direitinho. E a gente levou as alianças pro pastor Leandro e a Fran. Eu amo o pastor Leandro. Sim, e a gente já tinha contato com ele, mas o Léo tinha contato com ele, mas eu, assim, não tinha muito contato com ela. E no final da oração, ela falou, gente, Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Ela é uma fofa, né? E aí, aquilo assim, foi... É o que você disse, foi um eu te amo e você ter a maturidade pra entender qual é a forma desse eu te amo. E a gente nem tem tanto contato, assim. Então, e é tão verdadeiro, né? Sim. Que dá vontade de pôr ela num potinho e fechar. Sim. E foi muito especial. O final dessa oração, né? Dessa unção das alianças com esse eu te amo. Fica diferente, é um selo ali, né? Então, hoje, pra mim, o perdão ainda tem trabalhado muito com isso. É muito difícil, porque eu vim também de uma criação onde as coisas eram feitas e nunca tinha esse perdão. Nunca tinha, nem desculpa quem dirá perdão. Então, pra mim, ainda é muito difícil. E é uma cura. É uma cura, sim. Cura. E o meu filho, a minha filha não verbal, assim, mas o Bernardo, às vezes eu vejo que ele faz alguma coisa e o Léo, ele já é mais tranquilo com essa questão do eu te amo, do me desculpa. Brigou aqui, ele já quer beijar, já quer abraçar, ele é muito amoroso e eu já sou mais na minha, assim. E ele fala, vai lá, às vezes eu tô lavando louça, alguma coisa, vai lá pedir desculpa pra mamãe, você deixou a mamãe chateada. E ele tem a mesma coisa, assim, de não conseguir, né? E ele fala assim, vamos lá, o papai te ajuda. E aí vem os dois. Aí ele fala, mamãe, o B quer falar uma coisa. Fala, filho. Aí ele fica olhando assim pra mim. Aí eu abaixo, assim, na altura dele. Fala, filho, o que foi? Aí ele fala, mamãe, me perdoa. Aí ele fala, mamãe, me perdoa. Assim, pra dentro. E ele só tem 3 aninhos. Mas então tem que trabalhar, Sim, porque pra não ter isso pra dentro depois. O eu te amo já é comum, assim, que a gente fala muito. Mas o me perdoa... É uma filha. Sim.
Orgulho, muito. É o que eu falei pra vocês aqui esses dias. Ele é uma mini Fernanda. Eu olho e falo, meu Deus, como pode parecer tanto aquela coisa boa. Quando a gente se identifica no filho, você se vê no seu filho. Você aí é desafiador demais. Meu Deus. Quando pega as melhores partes dos dois. Aí se confunde tudo. Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. É? Ele Lá na também casa pegou. tem dividido. A Natália é muito eu e o Bruno é muito Ney. Quando tô brava com o Ney, eu falo, nem olha pra mim que você tá igual seu pai. Agora a Natália é muito parecida comigo. Aí a gente sai faísca. Nossa. Eu, pai, chega. Tá, vamos parar um pouquinho? Sim. Não, lá em casa tem umas divisões, mas o caçula, ele é assim, ele é a minha aparência e ele tem muito de mim também, que eu e meu marido, a gente tem essa personalidade forte. Nós dois, assim, somos bem fortes. E ele pegou isso também. Mas, assim, ele é todo pai. Assim, em termos de personalidade. Ele anda igual o pai. E o pai dele sofreu um acidente quando criança, ficou com a perna mais curta, depois foi desenvolvendo. Então, anda aqui meio jogando. Pois ele não anda jogando, gente. Aí ele me falou, essa semana a gente estava conversando lá, e ele falou assim, mãe, você acredita que lá no trabalho perguntaram se eu tinha machucado no futebol porque eu estava mancando? Eu falei, não, sou eu. É a referência do pai. Exatamente. É tão a mesma, assim, essência que até andar igual. É impressionante. Mas vocês estão falando e eu estou pensando aqui numa coisa. A gente, por exemplo, a Fê teve uma infância, né? Teve os problemas dela. Mas ela permitiu que o Senhor entrasse na vida dela e ela faz diferente. Uhum. A Cida, a mesma coisa. A Cida, tava pessoas que te pediam perdão, mas que faziam a mesma coisa. Diziam que amavam, mas não mostravam esse amor. Você é a mesma coisa, eu é a mesma coisa. Vocês notam que quando a gente permite que o Senhor entre numa história, a gente vira o jogo? Ele muda. Total. Ele muda totalmente a situação, né? Ele vai lá e ele fala assim, sabe aquilo, tudo que te feriu? Não repete. Porque a gente tem a mania, né? A gente tem essa mania. Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu e meu irmão sofremos tanto, a gente apanhou tanto, nossa, era horrível, aquelas brigas, aquela quebradeira. E você vê o filho vai, casa, ele faz exatamente a mesma coisa com a esposa. Por quê? Porque ele não permitiu que Jesus entrasse na situação. Exatamente. E quando a gente convida Jesus para entrar na situação, é aquilo que fala, você quebra uma maldição hereditária. Sim, porque exatamente. é uma maldição. Sim. É uma coisa assim, que se você Que se repete, mas é uma coisa que vai se repetindo. Parece que assim, o disco vai tocar sempre a mesma música. A minha mãe, até já comentei dela aqui no outro podcast, minha mãe era assim. Minha mãe era uma pessoa que ela nunca se preocupou com ela, mas ela ajudou muita gente. Sabe, depois quando ela morreu, a gente viu as pessoas que ela ajudou a fazer curso, as pessoas que ela ajudou pagando aluguel, mas ela não se preocupava com ela. E ela foi uma pessoa, assim, uma mulher que ela teve que, mesmo muito nova, ser muito forte. Porque ela tinha ali uma casa para sustentar, casada com um marido, que tudo que ela fazia, ele dizia que não ia dar certo. Ao ponto de, quando a minha mãe queria fazer uma reforma, ela mandava meu pai para Minas. Olha. Vai visitar seu pai e sua mãe lá em Montes Claros, Olha a estratégia, ela falava, vai visitar seu pai e sua mãe. Sabe ela, hein? Fica lá um tempo. Quando ele voltava, ela tinha reformado aquilo que ela queria. Já tinha feito, já Ela tinha dado feito. certo. Sabe? Porque ela falava, não, se ele ficar aqui, ele vai ficar o tempo todo dizendo que eu não tenho condições, que eu não vou fazer, que eu não consigo. Então, ela fazia essa estratégia. Tem coisas na nossa vida que marca profundamente, né? A minha mãe, ela era feirante, mas em determinado momento ela começou uma confecção de calça jeans. Aí ela comprou umas máquinas, né? Aí tava o caminhão descarregando as máquinas e meu pai falando pro moço assim, por que você tá perdendo seu tempo? Daqui a pouco você vai vir buscar, ela não vai pagar mesmo. Gente, Misericórdia. Porque ela não vai ter condições de pagar. E ela falava assim, Zé Fino, fica quieto, Zé Fino. Vai falar, Zé Fino, fica quieto. Não quero que os moços tenham trabalho, Vicência. Ela não. E daí passava um tempo, estava lá descarregando outras máquinas, que a oficina foi crescendo, né?
Mas ela falava assim, tudo que eu for falar, ele vai falar que não vai dar certo. Mas ela não deu ouvido a isso. Não, bem. é você olhar para uma situação e falar assim, ó, e na vida nossa acontece isso quantas vezes? Por exemplo, se você for ouvir o noticiário, você vai falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar A certo. gente não sai nem de casa, Não gente. sai, porque tudo lá fora diz que não vai dar certo. Muitas vozes. Tudo diz que não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer? Uma escolha. Sim. Sim. É igual a história do sapinho. Por que o sapinho chegou no Você final? não ouviu. Porque ele era mudo, né? Ele era surdo. Ele era surdo, por isso que ele chegou. E quanta gente, às vezes, está aí assistindo a gente, sabe? E às vezes quer fazer uma faculdade. E aí tem alguém dizendo para você, como você vai fazer essa faculdade? Você não tem dinheiro para pagar. Às vezes é que nem eu, tenho mais de 50. Vai fazer uma faculdade, por quê? Você tá velho, vai morrer logo. Mas você é burra. E quantas vezes eu ouvi que eu era burra? Era burra, que eu não entendia. Que eu não ia chegar em lugar nenhum. Se eu fosse ouvir tudo isso, gente, pelo amor de Deus, eu não era boa, só tinha TDAH. Falta de foco. Ai, gente, eu tenho uma maneira diferente de aprender, só isso. Só é ficar focado ali.